tema. Connosco está a doutora Ana Correia de Oliveira e vamos falar de HPV. Bom dia. Ana, se calhar começando por definir exatamente o que é o HPV. Já toda a gente ouviu falar da vacinação, em que idades é que as meninas se devem vacinar e depois por aí fora, mas há muito mais coisas que devemos saber. Sim, começando pelo início, o HPV é um vírus, tem 130 tipos diferentes, alguns dos quais provocam lesões benignas, nomeadamente as verrugas, os cravos, que estamos habituados a ver. Esses são benignos? Benignos. E normalmente estão mais nas crianças, nas idades mais jovens e que depois desaparecem ao fim de 2 ou 3 anos, ou também podemos fazer um tratamento. Temos também algumas lesões pré-malignas e algumas lesões malignas, nomeadamente o que nós chamamos o cancro do colo do útero, temos o cancro vaginal, cancro vulvar, cancro anal, que estão relacionados muito com o HPV, com este vírus, com uns tipos específicos. Aliás, 630 mil novos casos de cancro no mundo são devidos a este vírus. A nível de sintomatologia, é de facto um problema. Se dão sinais, se dão sintomas? Tirando a parte dos tipos de vírus que provocam algumas verrugas, mesmo na parte genital, normalmente não dão sintomas. E daí a importância de se fazer o rastreio. O rastreio é feito nas mulheres, normalmente entre os 25 e os 64 anos, e é feito através da citologia cervicovaginal. Antes fazia-se o chamado Papa Nicolau e muitas vezes ainda se utiliza esse termo. Esse termo, Sim. Não é? Agora, porque antigamente fazia-se em lâmina, o método era diferente, menos específico. Agora colhemos a meio líquido e vai para um laboratório. Por exemplo, eu trabalho no Porto, no ACES Porto Ocidental, e nós encaminhamos as nossas amostras para o IPO e lá vem se realmente tem o HPV ou não. Se o teste vier negativo, basta só repetir a 5 anos, porque isto é um vírus com um desenvolvimento muito lento, demora entre cerca de 10 a 20 anos em desenvolver lesões pré-malignas e malignas. Portanto, temos este intervalo temporal onde podemos atuar em conformidade. Identificar é sem dúvida um rastreio muito importante que pode salvar vidas, portanto eu faço o apelo a todas as mulheres na faixa etária indicada devem realmente realizar o Papa Nicolau dos 25 aos 64 anos. Mas todos os anos? Não, se o HPV vier negativo, no resultado da citologia, basta só repetir de 5 em 5 anos. Muito bem. Como prevenir as doenças causadas pelo HPV? Temos a vacinação. A vacinação que é uma prevenção primária. E, normalmente, a nossa sorte é que esta vacina está incluída para as meninas no Plano Nacional de Vacinação. Portanto, ela é gratuita e está incluída? Então... Totalmente gratuita. Ela pode ser dada entre os 9 e os 14 anos, é a idade-chave que deve ser aplicada, mas, entretanto, através do Plano Nacional de Vacinação, como temos que dar uma vacina aos 10 anos, juntamos o útil ao agradável e, já que a menina tem que ir ao centro de saúde, aplicamos em locais totalmente diferentes as vacinas de acordo com os 10 anos e a vacina do HPV. Estamos a falar das meninas, mas esta é uma doença que pode afetar também os homens. Há alguma vacinação para os rapazes? Isto é ainda um caso em discussão. Porque é que ela não está prescrita? É um caso em discussão, lá está, é gratuita para as meninas. A nível dos rapazes, apesar dos rapazes nem poderem ficar infectados, a vacinação das meninas em Portugal permitiu, e visto que a cobertura nacional é muito vasta, permitiu que a própria infecção dos rapazes diminuísse. A vacina é administrada antes de início de atividade sexual, portanto vai atuar realmente na idade-chave para não desenvolver a doença. Porque esta é uma pergunta que muitos pais devem fazer. Vale a pena vacinar os rapazes? E é uma pergunta muito pertinente, porque se a nível global, a nível populacional, em Portugal não está de acordo com o Plano Nacional de Vacinação, porque as vacinas são recentes, principalmente a vacina nonavalente, que interfere com 4 tipos diferentes de cancro, portanto alguns de alto risco, que vão realmente potencializar o cancro, mas também nós temos que pensar que dá uma imunidade de grupo, mas não dá proteção individual, ou seja, se o rapaz tiver atividade sexual com uma menina que não esteja vacinada e que seja portadora do HPV, pode de facto ficar infectado. Portanto, o que é que eu recomendo? E não sou só eu, é a Sociedade Portuguesa de Pediatria, a Sociedade de Infecciologia Pediátrica. Nas consultas eu explico aos pais a grande vantagem de vacinar os filhos. Claro. Explico também que a vacinação está preconizada em termos individuais, portanto é uma opção dos pais para depois vacinarem ou não. É uma vacina cara, é uma vacina que anda à volta dos 145 euros, a vacina mais indicada, e tem que ter 2 reforços. Portanto, mais ou menos dá-se aos 10 anos e depois um reforço entre os 5 e os 13 meses, mas normalmente é passado 6 meses, leva outro reforço. Temos que pensar que nós não sabemos o dia da manhã, não sabemos os hábitos dos nossos meninos e também a nível mundial, não sabemos se os nossos filhos ou os nossos familiares ou mesmo os meus doentes podem ir para países
é onde não se preconiza a vacinação e depois podem ficar infectados. Claro que em termos de infecção está provado que está relacionado com o cancro anal, mais nos rapazes, mas ainda não há estudos suficientes que preconizem a prevenção para o cancro de orofaringe e o cancro peniano. Portanto, ainda estamos agora numa fase muito evolutiva e é por isso que a Direção-Geral de Saúde ainda não preconizou para todos, porque tem a ver também muito com o custo-benefício e com a proteção da população. Claro, falaremos daqui a alguns tempos, não é? Sem dúvida. Provavelmente sobre isto. A vacina poderá ter alguns efeitos colaterais? Os efeitos são mínimos, é um efeito de qualquer vacina. Primeiro pode dar sempre aquele efeito vasovagal, o desmaio por ver uma agulha, mas isso aí acontece. Mas isso depende da suscetibilidade da pessoa, não é? De resto, tirando as contraindicações que são básicas, pronto, alguma alergia primária ou assim, não tem efeitos laterais, pode dar um pequeno racho, um pequeno eritema, uma vermelhidão e uma comichão no local da administração, mas de resto não tem efeitos laterais. E assim pode ser administrada juntamente com outras vacinas. Portanto, a pessoa só se dirige uma vez ao centro de saúde e é aplicada, então, a vacinação correta. Claro. Poderá ter alguns efeitos não visíveis a olho nu? Os efeitos que têm são os efeitos de proteção da vacinação. Nós sabemos que quando estamos a vacinar, estamos a produzir anticorpos contra uma determinada doença. Eu explico sempre aos meus doentes, estamos a produzir uns polícias para quando depois nós tivermos contacto com essa doença, esses polícias ficam ativados e vão combater e não deixam que a pessoa fique infectada. Portanto, a vacinação é essencial. Nas meninas recomendo a todas, obviamente está dentro do Plano Nacional de Vacinação. Nos meninos sempre numa vacinação individualizada e ponderada com os progenitores. Sabendo nós que esta é uma doença sexualmente transmissível, o uso de preservativo é uma das formas de a evitar. Sim, certo. Não só nesta, mas em todas as doenças sexualmente transmissíveis. Transmissíveis. Exatamente. Deve sempre usar o preservativo. Outros fatores de risco também associados à infecção por HPV é ter múltiplos parceiros sexuais, não é? Ou então ter um parceiro sexual que tenha múltiplos contactos com outras pessoas, ter também relações sexuais antes dos 16 anos, porque se temos um universo temporal de 10 a 20 anos de desenvolvimento, por volta dos 26, 36 anos, pode realmente ter lesões pré-cancerígenas e cancerígenas. Também em baixa imunidade, as pessoas que têm déficit de imunidade podem também estar mais suscetíveis. Portanto, mas isso aí são pormenores, são populações mais individualizadas, têm outro tipo de acompanhamento. Claro, obviamente. Doutora Ana, muito obrigada pelas Obrigada. explicações. Está na hora de irmos ao nosso espaço de